Fala galera, tudo certo? Aqui é o Fabrício Lima. Tô passando só para deixar um presentinho para vocês. Um videozinho com uma introdução sobre índices, índice cluster, índice não cluster. É um pedaço aí do material que eu uso nas minhas palestras no SQL Saturday e um pedaço aí do que eu uso nos meus treinamentos. Então, segue esse videozinho aí com a gravação do último treinamento que eu fiz. Divirtam-se, aproveitem. Valeu! Então vamos lá. Vamos lá, vou criar uma tabela lá, código, data, descrição, CPF e, sei lá, salário. Essa é a minha tabela. Quando eu crio uma tabela no SQL, aparece um monte de página lá no disco. Lembra? Tudo é guardado dentro de páginas, de 8 KB. Cara, mas essas páginas não estão organizadas por nada, só estão lá. Se você fizer um select series nessa tabela, o SQL sabe quais são as páginas referentes a essa tabela que você está buscando e ele vai varrer todas elas. Todas. Não tem uma forma dele achar um valor rápido aqui, porque não existe nenhuma estrutura de árvore aqui. Lembra que eu falei com vocês que a mágica do índice é aquela bendita daquela árvorezinha que a gente viu no slide? Então, quando você cria uma tabela, por exemplo, esse cara aqui, ela está lá armazenada em forma de heap. Então, recapitulando, criei uma tabela, não criei nenhum índice clustered, ela é uma heap. Ah, Fabrício, aí eu fui lá e criei um índice clustered. Se você tivesse definido essa coluna código como PK, como chave primária, o SQL Server automaticamente cria um índice cluster para você. Me perguntaram isso na aula passada, estou revisando aqui para vocês. Beleza? Então, cria uma chave primária na minha tabela. Cara, dá um Alt F1 lá que você vai ver que apareceu um índice cluster na sua tabela. Você não tem mais uma heap, você tem um índice cluster. Então, quando eu crio um índice cluster na minha tabela, no nosso caso aqui eu vou criar um índice cluster na coluna código. A minha tabela deixa de ser essa zona. Sei lá, ela estava usando 100 GB de disco, como eu falei na aula passada. Ela vai usar os mesmos 100 GB de disco. Mas agora, meu caro, se você fizer uma busca por código, o SQL consegue achar esse cara muito rápido. Por quê? Porque ele consegue descer nessa árvore e achar o seu código. Estou procurando código 1, vai estar aqui. Estou procurando o código 9 milhões, vai estar aqui para o final. Ele acha isso muito rápido. Beleza? Então, primeira coisa que vocês têm que gravar, a gente estava até discutindo aqui antes. Ou uma tabela é clustered, tá lá, tem essa árvorezinha do índice cluster, ou ela tem um índice cluster, ou ela é uma heap. Não tem como ser as duas coisas. É um ou outro. É fácil de gravar por causa disso. É um ou outro. Sua pergunta é, tem índice cluster na tabela? Tem. Beleza. Então você sabe que ela está organizada assim pela coluna lá do índice cluster. Não tem índice cluster? Você sabe que ela é uma heap. Beleza? Então a heap só existe se não existir um índice cluster. Ok para isso? 100%? 18? Todos os 16 que estão nessa sala? Isso é questão de prova, questão de... O que é uma heap? É uma tabela sem índice cluster. As páginas estão lá sem nenhuma organização. Qual é a organização do índice cluster? Está aqui, ó. Ele pega a coluna que você definiu como índice cluster e monta essa árvore em cima dessa coluna. O que eu tenho no nível folha do meu índice cluster? Até chave composta. Se você for um índice cluster composto, você vai ter a árvore. A árvore é montada, Cláudio, sempre pela primeira coluna. Então é a busca pela primeira coluna que vai ser rápido. Mas essas outras colunas também vão estar aqui no nível intermediário do índice. Ok. Então a primeira coisa que vocês gravaram é heap ou cluster, é um ou outro. O índice cluster, lá no nível folha dele, ele tem o que, galera? Todas as colunas. Por quê? Ele é tabela, não é tabela? Se minha tabela tem 200 colunas, ela tem que estar aqui nessa árvorezinha do índice cluster. Onde é que isso fica? Lá no nível folha. E esse nível intermediário aqui serve para quê, Fabrício? Ela só tem essas coluninhas que você define como a chave do cluster. Se você definir o código, aqui dentro vai ter o código. Ele vai direcionar para a esquerda, para a direita, para achar o seu código.
Você definiu um índice cluster pela data, só vai ter a data aqui nos intermediários. Aqui no nível folha tem todas as colunas. E por quê? Porque o meu índice cluster é a minha própria tabela. Se é a minha tabela tem 200 colunas, as 200 colunas estão aqui. No nosso caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Lá no slidezinho, vocês vão ver isso aqui em detalhes, mais bem desenhadinho, com exemplo, vai ser fácil gravar. Mas já comece a bater isso na cabeça de vocês. Comece a anotar aí no rascunho, para você ler umas 3 vezes. Ó. No nível folha estão todas as colunas lá no meu índice cluster. Porque meu índice cluster é a minha tabela, cara. Se é a sua tabela, suas colunas têm que estar lá. Onde que ela está nele? Lá no nível folha. Aí, índice não cluster. Antes de começar a aula, a gente estava na discussão aí no chat. Cara, o índice não cluster não tá nem aí para esses dois caras aqui, ó. Ele é independente desses dois caras. Meu, você pode criar até 999 índices não cluster, se você tiver coragem. Cada índice não cluster que você criar, o SQL vai montar uma árvorezinha, parecido com essa aqui de cima. Pensa que esse triângulo é uma árvorezinha. Então, se eu criar um índice não cluster pela data, Fabrício, eu faço um monte de query, o data é igual a alguma coisa. Você vai ter que ter um índice naquela data. Como eu já tenho um índice cluster em código, esse índice vai ter que ser o quê? Não cluster. Eu só posso ter um índice cluster. Lembra? Que aqui já é pelo código. Uma busca pelo código vai ser um tiro. Mas e uma busca pela data? Vai ser um tiro? Só vai ser um tiro se você tiver um índice naquela data. Que o SQL vai montar uma árvorezinha pela data e vai conseguir achar rápido aquela data que você está buscando. Entendido? E se eu quiser um índice por CPF? Você vai ter que criar um índice não cluster de novo. Ele vai montar uma árvorezinha do CPF e a busca nessa árvore por um CPF que você passar vai ser muito rápida. A gente vai ver isso no PowerPoint, vocês vão ver que é bem legal. No livro fala que tem ponteiros para o registro da tabela. O que eu tenho no meu índice não cluster, além daquelas coluninhas que eu defini como índice não cluster? Quem lembra da aula passada? O próprio índice cluster. Está aqui, ó, código. Fabrício, é um ponteiro para a posição de memória dele? Não, é o código, é o valor. Se aqui está 1, 2, 3, 4, 5, aqui embaixo vai gravar os valores. Ok? Quando a gente tem um índice cluster, o SQL grava a própria chave. Então, a gente vai ver lá nos slides. Vai ter uma hora que você vai fazer uma busca por data. Esse índice aqui não vai ter todas as colunas que você precisa. O SQL vai ter que ir aonde pegar as outras colunas. Qual o único lugar que tem todas as colunas da minha tabela? Lá no índice cluster. Como é que ele chega lá? Por esse bendito código. Então ele vai lá, vai descer a árvorezinha procurando para pegar o que você precisa. Quando você faz uma consulta, também pega a chave. Quando você cria um índice não cluster, você não precisa colocar essa coluna código lá, porque o SQL já embute ela para você. Se você colocar, ele não vai duplicar. Então, fica tranquilo. Gravaram isso aqui, galera? Ó, código. Tá vendo? Ó, meu índice cluster, ele é replicado em todos os meus índices não cluster. Essa é outra coisa que vocês têm que gravar mesmo. Isso faz muita diferença na hora que a gente faz uma query. Mais dúvidas? Gravaram? Heap, cluster. Todas as colunas estão no nível folha do seu índice cluster. Eu posso ter vários índices não clusters. E quando eu tenho um índice cluster, a minha chave desse índice cluster vai parar em todos os meus índices não cluster, igual a gente viu aqui. Acho que esses são os conceitos principais para você começar a entender essa brincadeira aí de cluster e não cluster. Enfim, é aqui que vocês aprendem. Olha o nosso cenário. Eu tenho uma tabela com 3 colunas. Last name é meu índice cluster. Name é meu índice não cluster. E data de nascimento não tem índice nenhum. Pensa nesse cenário, começa a colocar ele na cabeça de vocês. Aqui do lado é minha árvore do índice cluster. Quem é meu índice cluster? Qual coluna que é meu índice cluster? Last name. Então, essa árvore aqui
Os níveis intermediários dela tem o last name. Vocês vão ver aqui que serve esses níveis intermediários, galera? Serve para direcionar vocês para onde está o valor que você está buscando, só isso. Ele passa muito rápido por esses níveis intermediários. São poucas páginas. Aqui embaixo, no nível folha, que é onde você tem realmente todas as informações. A minha tabela tem 3 colunas. Olha o que eu tenho aqui no meu nível folha. Tem o last name, tem o name e tem a data. Se eu tivesse 200 colunas, as 200 colunas estariam aqui no nível folha. Gravaram isso? Visualmente aqui agora vocês estão conseguindo ver? Ó? Todas as suas colunas estão no seu índice cluster. Isso é extremamente importante na hora que a gente começar a fazer umas buscas aí. Legal. Então vamos fazer uma consulta? Ah, Fabrício, beleza, eu entendi e tal, um monte de teoria, mas e na prática, como é que esse cara me ajuda? Olha que legal. Select last name from tabela where last name igual a Domingues. Estou fazendo uma consulta, procurando last name lá. Quantas linhas tem last name igual a Domingues? O SQL para, pensa um pouquinho, fala, opa, tem um índice nessa coluna. Vamos lá usar esse cara. O que ele faz, galera? Ele vem aqui no root e começa a procurar o Domingues. Aí ele vem nessa página aqui, ó, 248, lembra? Tudo é em páginas de 8K. Isso aqui são tudo páginas de 8K. Tudo. Páginas de 8K. Quanto menor... Vocês concordam que se minha tabela tiver 3 colunas, eu vou conseguir enfiar um monte de linha nessa página de 8K. Se minha tabela tiver 200 colunas, eu vou conseguir colocar poucas linhas nessas páginas de 8K. A minha tabela estica muito. Beleza? Então tudo isso aqui é página de 8K. Olha que legal. Show! Estou procurando o bendito do sobrenome Domingues. O SQL vem aqui no índice, no root, e procura. Meu, cadê o Domingues? Chega lá para a página 248, cadê o Domingues? Olha o que a página 248 responde para ele. Cara, da letra A até a letra M, tá tudo para lá para a página 249. O Domingues está aqui. Então, vamos achar o Domingues aonde? Lá na página 249. Aqui eu já fiz uma leitura. O SQL pula para a página 249. Chega na página 249, o SQL pergunta, e aí, cadê o Domingues, meu caro? Cara, da letra A até a letra DE, está na página 240. Só que o Domingues é DO. Pô, então DO fica daqui para frente. Onde é que está o DO? Do DO até a letra K, por exemplo. Está aqui, ó. Página 241. Conseguem ver isso? Então o SQL vai fazer o quê? Vamos lá para a página 241. Chegou aqui na página 241, é o nível folha. No nível folha, ele vai fazer vai varrer esse nível folha, vai varrer essa página. Cadê o Domingues? 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 Olha, achei o Domingues. Consigo, toma aí, usuário. Achei, seu dado que você precisa está aqui. Ó. Viram que legal? O que o SQL fez, galera? Ele fez uma leitura, cadê o Domingues? Está aqui, cadê o Domingues? Opa, cadê o Domingues? Está aqui na 241. Então ele fez 3 leituras de página e achou o Domingues. Top ou não é top? Rápido ou não é rápido isso? Isso é chamado de seek. Tá vendo por que o índice faz uma mágica? Vocês viram como é que a facilidade que eu tive para achar o Domingues? 1, 2, 3 leituras. Se eu não tivesse um índice, fosse uma RIP da vida, o SQL tinha que fazer o quê? Meu, ele tinha que procurar todas as páginas. Cadê o Domingues, 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 Domingues? Cadê o Domingues, cadê o Domingues? Ele ia ler uma penca de página, ia ler muita coisa. Ele ia fazer um scan. Exatamente isso, Douglas. Beleza, entendido? Meu, fiz uma busca pelo last name. Tem um índice last name, o SQL vai conseguir achar esse cara muito rápido.
Agora eu estou buscando mesma consulta pelo asterisco. E agora, José? Vamos lá. O SQL viu todos os índices que ele tem, foi lá, olhou pelas estatísticas, viu o tamanho dos índices, ele sabe tudo, o SQL. E aí? Escolheu, vou usar o índice nome, não cluster. Desce aqui. Cadê a Anabela? Ah, entre A e J está nessa página. Cadê a Anabela? Ah, está aqui. Achei a Anabela. Tenho aqui a Anabela, tenho o last name, só que agora o maldito do cara ficou com preguiça e escreveu asterisco. O que eu tenho a mais nessa minha tabela? Data de nascimento. Eu tenho data de nascimento nessa página 308, galera? Não tenho. E aí, José, aonde que eu vou buscar essa coluna? Qual lugar eu tenho todas as colunas da minha tabela? No índice Clustered. Lembra? Nível folha do índice Clustered. Ok? Show, Fabrício. Então eu vim aqui, ó. Cadê a Anabela, Anabela, Anabela? Tá faltando coluna. Meu, cadê a bendita da data de nascimento? Cara, eu tenho que ir lá no índice cluster. O que o SQL faz? Ele usa esse Domingues e vem aqui para baixo. Cadê o Domingues? Cadê o Domingues? Cadê o Domingues? Olha, achei o Domingues. Tá vendo? Então o SQL faz uma nova busca lá no seu índice cluster para achar o bendito do Domingues para poder pegar essa bendita dessa data. Ou seja, quando você faz um asterisco, você pode estar fazendo o SQL fazer esse tipo de consulta aqui a mais, que ele não faria. Ele veio aqui embaixo só para pegar essa data que estava faltando. Entenderam isso? Que legal? Essa operação de vir no índice cluster e pegar as colunas que estão faltando é chamada de lookup. A gente vai ver lá no plano de execução, a gente vai fazer a demo disso, vocês vão ver toda hora lá, seek, scan, lookup, seek, scan, lookup, seek, scan, lookup. O SQL veio fazer essa consulta aqui em cima, ele vai fazer o quê? Um seek. Achei, show. Tá faltando coluna, puta merda, onde é que estão o resto das colunas? Lá no índice cluster. Então eu vou fazer um lookup lá no índice cluster para pegar o que falta.